Eu conheço pessoas, né, do cargo de ancião, que preparam seus sermões já com base em obras teológicas, tá, que tem uma biblioteca, um comentário bíblico. Eu conheço pessoas, né, do cargo de ancião, que preparam seus sermões já com base em obras teológicas. Aí, irmão, aí você viu quando o camarada vai passar pano? Tem que ir devagar, porque senão exagera. Aí passou. Gente, é sério, aonde vocês viram, qual é a igreja que você viu e o CCBano prepara sermão? Sr. Jamir, CCB. Bem, dividindo por esses dois campos, sociológicos e teológicos, né? Sociológico e teológico. Sociológico, ela guarda algumas características, o exclusivismo, regras rígidas, um anti-intelectualismo. Isso, eu acho que, para ser mais justo, eu poderia dizer assim, a CCB histórica. Porque há um movimento remanescente, ou remanescente não, um movimento de despertamento. Então, muita gente já não vive mais essa realidade. Estão estudando, estão buscando... Gente, presta atenção. Da mesma forma que uma pessoa isolada não representa a CCB quando faz besteira, não representa a CCB, essas pessoas isoladas, que ninguém sabe quem é, escondido, também não representa a CCB para as coisas boas. Então você não pode pegar alguém que está escondido estudando a Bíblia e dizer, não, agora eles estão estudando a Bíblia. Para você examinar a CCB, você tem que examinar a CCB, a posição oficial. Essa prática aqui, gente, é triste, porque você vê, quando eles fazem isso, eles estão tentando passar um pano para a CCB. Como eles não conseguem dizer nada que a CCB faça a própria instituição, homens que representam a instituição, eles ficam pegando exemplo que ninguém sabe quem é, da onde que é, quem foi. Você vê que eles não citam o nome de ninguém. Ah, irmão, tem gente lá que já está começando. Quem é essas pessoas, irmão? Quem é, pelo amor de Deus? Entenda, irmão, ninguém sozinho, né, em seu próprio nome, não representa a CCB. Então, não pode ser usado como exemplo de que a CCB está fazendo, a CCB está começando a fazer. Isso não pode ser usado. Isso é básico. A própria CCB fala, ninguém nos representa. Não pode. Agora, se ele mostrar documentos, se ele mostrar eles lá em cima, dizendo, irmão, agora a gente vai dar estudo bíblico, a CCB agora acertou, tá aqui um documento, ó, todas as igrejas vai ter que dedicar um dia da semana na sua comum a estudo da palavra. A CCB é quem está promovendo isso, ok? Se não tiver um irmão apto na própria igreja, a gente vai pegar algum teólogo, se precisar pagar, a gente vai pagar, vai ter... Vocês vão fazer isso? Não faz. Então você não pode dizer que a CCB está mudando porque alguém escondido em algum lugar está estudando a Bíblia. Está fazendo estudo de teologia. Entendeu? Isso aqui, gente, para passar pano, eles pegam coisa que outros fazem para tentar colar na CCB. Isso está errado. Formação, já tem um relacionamento interdenominacional, saudável, uma compreensão correta do evangelho, né, de Cristo. Gente, toda essa compreensão correta do que é evangelho, do que é Cristo, foi adquirido fora, não tem nada a ver com a CCB. Foi os críticos que derrubou a ideia de que a CCB era a graça, de que a CCB é a correta, de que a CCB é a verdadeira igreja. Os críticos derrubou essa ideia. Foi nós aqui trabalhando com isso. Então não tem nada... Se tem algo de bom nisso, não vem da CCB, não emana. Sabe, isso aqui é um trabalho de um CCBano que eles estão fazendo. Eu não sei o que eles têm na CCB. Eu acho, aí eu vou dar uma percepção minha. A congregação é a única seita que não tem estudo próprio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eles conseguem trazer o adventista para os estudos que eles fazem, sei lá, um curso? Não consegue. Porque o adventista já tem os estudos dele.
Eles conseguem trazer o testemunho de Jeová? Não conseguem também. Esses pastores abrem lá um curso de teologia, chega testemunho de Jeová lá, não chega ninguém. Por quê? Porque o testemunho já tem o estudo da própria igreja. Quem é que está chegando lá agora? CCBano. O CCBano é que está chegando em todos esses cursos que esses camaradas têm. Por quê? O CCBano não tem estudo, estão estudando escondido, porque o crítico mostrou para eles que sem estudo bíblico eles estão lascados, então eles estão procurando estudo bíblico. Agora vocês entendem por que eles estão passando um pano para a CCB? Por quê? Porque a CCB é um grande comércio, gente, aonde o povo está solto, eles estão pescando o máximo de gente que eles conseguem. Eles estão trazendo, e bater na CCB, atacar a CCB, pode ser prejudicial ao seu trabalho. É a única análise, mas eu tento fazer análise lógica, tá? Eu não falar da boca para fora. Por isso, eu deixo aberto alguém que acha que é alguma outra coisa, mas que tem uma opinião plausível, porque o que eu estou dando aqui é uma opinião plausível. O que é plausível? É algo que realmente tem lógica. Ou seja, as informações, lógica, ó, é verdade. Os testemunhos de Jeová têm estudo próprio e não tem testemunho de Jeová nos cursos desses homens. É verdade. A adventista também tem. O mórmon também tem. Outra verdade. Outra verdade. Os CCBanos estão procurando estudo bíblico. Realmente. Os críticos bateu tanto aí que aqui eles tiveram que... E outra verdade. A CCB não dá esse estudo. Então eles têm que procurar em algum lugar. Outra verdade. É verdade. Os cursos desses homens estão cheios de CCBanos, porque eles mesmos já falaram. O César Cavalcante mesmo já falou que tem vários CCBanos estudando com eles. Entendeu? Eles acabam soltando essas informações. Então, você vê que o meu argumento, ele é lógico, porque ele está recheado de argumentos lógicos, de informações lógicas. Ok? Então, essa é a única explicação. Estes homens estão passando pano, porque é tipo assim, é como se o crítico tivesse rompido a barreira da barragem. E os peixes estão saindo. O que eles estão fazendo? Vão tentar pegar o maior número que eles conseguem. E um deles, o que é? É cevando, ou seja, é agradando, falando bem, jogando pro peixinho recebendo ir para perto deles. Ok? E o nosso trabalho é o mais difícil. A gente tá rompendo a barragem, né? Aí vem resto de coisa batendo em nós, arrebentando lá com a gente, e eles estão lá atrás num bem bom, já pegando o povo aparado. Como? Já a gente está arrancando a heresia do camarada, a gente está derrubando todo aquele muro que protegia o CCBano com aquelas crenças doidas, né? Ou seja, nós fazemos o trabalho difícil e esses homens pegam ali atrás passando um pano para CCB, né? Para tentar, sei lá, ficar bem na foto. Vamos ouvir o restante. Da salvação pela fé, né? Pela graça mediante a fé, enfim, tudo certo. Leitura da Bíblia. Aonde aprendeu tudo isso, meu irmão? Foi através do nosso trabalho pesado. O CCBano nunca quis saber da Bíblia. Nunca quis saber da Bíblia. Por quê? Porque nós temos um pão quentinho na igreja. Por que eu vou estudar? Eu tô com um pão quentinho lá, prontinho. É só chegar lá e o pão tá quente. A gente que mostrou. Isso é profetada. Tudo que você tá recebendo aí não passa de profetada e é a mesma pregação todo dia. Pessoal, eu quero dizer para vocês, por favor, verifique a sua inscrição. Se você tá com o sininho ativado. Tá? Porque, de novo, os números dos inscritos lá, os que ficam com o sininho ativado, ele caiu novamente, tá? Ele era alto, aí de um tempo para cá caiu, voltou a subir, e agora do nada baixou de novo. As nossas lives já estavam voltando ao normal, com 500 pessoas assistindo, 600 pessoas assistindo, teve até, aí do nada, de um vídeo pro outro, que foi o vídeo que eu fiz sobre o Gilson Scarcelli. Daquele vídeo pra frente, voltou a cair de novo. Aí, reclamando, veio o relatório do Google, baixou novamente, tá com 11% o número de gente que tá com o botãozinho ativado para poder receber notificações, tá? Ou seja, do nada, esses botãozinhos sumiram. Eu já recebi vários comentários aqui de irmãos me perguntando se eu não tô fazendo mais live. Falei, como assim, irmão? Faço live do mesmo jeito, vídeo todo dia no canal. As pessoas simplesmente achou que eu tinha parado, tá? Então, observa se o seu sininho está ativado. Se não tiver, aperta de novo, tá? Ele tem que ficar escurinho, pretinho ali, ok? Enquanto isso, vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Eu conheço pessoas, né, do cargo de ancião, que preparam seus sermões já com base em obras teológicas, tá? Que tem uma biblioteca, um comentário bíblico. Aí, irmão,
Aí você viu quando o camarada vai passar pano? Tem que ir devagar, porque senão exagera. Aí passou. Gente, é sério, aonde vocês viram, qual é a igreja que você viu que o CCBano prepara sermão? Tá vendo só quando a gente pega? Ou seja, isso, tudo que ele tá falando, nesse trecho ficou provado que ele tá inventando coisa da cabeça dele. Ele tá falando coisa da cabeça dele porque não existe. Ó, eu vou voltar. E ele fala com um sorriso para tentar dar um ar de que o que ele tá falando é a verdadeira realidade da CCB. Então, olha só, que o CCBano está preparando o seu sermão com o estudo bíblico. Aí ele aponta para um lado como se fosse uma estante de livro. Gente, tá certo. Ele pode até passar pano e enganar. Eu não tô querendo dizer que ele tá fazendo isso para poder enganar, mas ele pode até passar essa ideia para quem não é da CCB. Para nós, não engana. Você sabe disso, né, irmão? Ouça de novo. Por favor, ouça aqui, ó. Da Bíblia. Eu conheço pessoas, né, do cargo de ancião, que preparam seus sermões já com base em obras teológicas, tá, que tem uma biblioteca, um comentário bíblico. Então, há uma nova congregação. Irmão, tá vendo? Sério, dá pra confiar no que esses homens pregam? Olha a cara dele, é uma nova congregação. As suas informações, irmão, desculpa, nós somos CCBano, a gente conhece, tá completamente equivocada, para não chamar de falsas, informações falsas, porque não existe sermão na CCB, não existe preparação de sermão. Você tá dizendo uma coisa tão absurda, você não tem ideia de que você tá indo contra ao ponto mágico da CCB, o carro-chefe que é ir pro canto da parede para passar a ideia pro povo que eles não têm nada na cachola, que eles não prepararam nada, e aí eles vão para pregar e o povo vai sair de lá dizendo: Deus visitou seu povo porque ele revelou sua palavra. Você viu aí, irmãos, a ideia? Você viu como os meus argumentos são reais? Olha, por isso que tem que ser um CCBano para falar. E ali, o que você acha que eu ia falar, irmão, se eu estivesse ali num momento desse? Eu ia esperar ele acabar. Se ele não esperasse, eu ia falar: gente, posso falar um pouco aí? Eu falei: irmão, desculpa, eu não sei de onde você tirou essa informação aí. Ou se você está confundindo a CCB com outra. Não existe sermão. Em primeiro, não existe sermão. Segundo, se o ministério souber que alguém está preparando algo para pregar, tá lascado. Então, essa informação é falsa. Isso não é real. Tá? Vamos lá. Se faça jus a isso. E eu digo, inclusive, que sociologicamente é muito provável uma ruptura na estrutura. Toda estrutura que cresce muito e mantém um controle muito rígido, historicamente, não vai conseguir controlar e vai quebrar. Isso se repete historicamente. Porque é um fenômeno sociológico esse, né? Você não consegue sustentar. Então, esse... Aqui, ó. Tá vendo, ó? E não é só você, Milay. Ó, ela falou... É verdade, o meu sininho estava desativado. Gente, magicamente, ninguém sabe por quê. Eu sou chato, eu fiquei em cima do YouTube e vários sininhos foram desativados. Por favor, verifica aí, irmão. É óbvio que a maioria que tá aqui tá com o sininho ativado, por isso que você tá na live. É por isso. Pode ser que alguém entrou aqui porque alguém compartilhou e acabou entrando. Esses que vieram porque não foram notificados, é o que provavelmente está com o sininho desativado, tá? Essas pessoas que me procuraram ou que viu de alguma forma, agora, se você viu no YouTube, provavelmente tá, mas mesmo assim, vai lá e confere, ok? Entenda uma coisa, esse canal é o mais combatido. É o mais combatido, tá? E existem diversas operações por trás para tentar parar esse canal aqui. Se não fosse minhas redes sociais, gente, porque a maioria das pessoas pegam os vídeos através das redes sociais. Se não fosse as redes sociais, essa live tava com 100 pessoas. 100, 50. É porque eu consigo, como eu tenho 2, 3 mil numa rede social, essas pessoas acabam vindo de lá para poder assistir. Senão já tinham fritado meu canal faz tempo, tá? Mas eu vou continuar aqui. O dia que eu souber que o canal caiu mesmo, porque o povo perdeu o gosto, não quer mais, eu vou entender que acabou o meu trabalho, aí sim. Mas enquanto estiver sendo boicotado, eu vou continuar aqui, sim. Vamos terminar de ver aqui, ó, a fala dele. O problema sociológico ainda permanece majoritariamente. Minoritariamente já há movimentos de renovação. E vai acontecer, provavelmente, não é profeticamente,
uma quebra da instituição. Teologicamente, eles não têm uma heresia de perdição. Correto? Como assim não tem heresia de perdição, irmão? Provavelmente você nem sabe, você não tem ideia. Salvação por obra é a maior heresia de perdição que existe. Você acreditar que você é salvo por suas obras, você está dizendo que Jesus Cristo não é suficiente salvador. Você pregar para o povo que a morte de Jesus foi só a entrada no terreninho, isso é heresia de perdição. Você dizer que a obra de Deus é a congregação cristã no Brasil e o canteiro de obra, isso é heresia de perdição. Você falar que a palavra de Deus, as escrituras apenas contêm a palavra de Deus, é heresia de perdição. Chega a ser um absurdo ouvir isso aí. Esse senhor, o outro lá, parece que conhece um pouquinho da CCB por causa dos parentes. Ele foi mais melindroso, tal. Ainda assim falou coisa que é totalmente descabida. Mas esse aqui, rapaz, meteu o pé na jaca. Ninguém tá dizendo que a CCB aqui é uma seita por frescura. Não tem muito. Se a gente for pontuar cada ponto de heresia, passa de 100. O saudoso Jair do Amaral, uma vez, ele listou 85 pontos heréticos da CCB. Amigo, o apóstolo Paulo desceu o porrete na igreja de Gálatas por causa de uma heresia. E por causa de uma heresia, que a CCB pratica essa, e ela conseguiu fabricar mais um punhado de outras, por causa de uma só, Paulo falou que a igreja de Gálatas tinha caído da graça. Por causa de uma. Imagina a CCB. Então, pelo amor de Deus, rapaz, né? Isso aqui é... Eu não vou falar que é um desserviço ao evangelho, porque está ajudando a gente a esclarecer a verdade. Olha aí. Por exemplo, batismo em nome de Jesus, porque há vários senhores, diz a Bíblia, logo você não pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz os dois. Eles fazem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome de Jesus. Ou seja, há uma compreensão, é uma certa bobagem até. Até se você pedir para ele explicar direito, você vai ver que é uma explicação muito infantilizada. E esse aí não é o grande problema, meu querido. Você quer falar de heresia de batismo? Olha para você ver como eles estão boiando. Eu gostaria muito que você estivesse ouvindo isso. Esse irmão, Paulo Romero, Juliano Fraga, para quem conhece eles, manda esse vídeo e diz, ele citou vocês lá com todo respeito e pediu, por que não convida a gente para falar sobre a congregação? Pessoas que são especialistas na congregação. Porque, olha só, eu vou mostrar para ele, você quer uma heresia no batismo? Eu vou mostrar uma heresia boa que faz qualquer uma pessoa que tem um juízo no lugar sair correndo, né? O problema maior não é o batismo quaternário da CCB. A heresia está em quando eles dizem que o batismo salva. Primeiro. Segundo, que as águas do batismo é quem remove o seu pecado. Dizer que os seus pecados ficam na água do batismo. E que você é salvo pelo batismo. Tudo isso está anulando Jesus do evangelho. Quando você ensina as pessoas que os seus pecados ficaram na água, você não percebe que isso está de forma sorrateira, está tomando o lugar de Jesus, porque os nossos pecados ficam na cruz quando eu creio que Ele é o Salvador. Quando eu creio que Jesus me salvou e que eu fui convertido, a Bíblia diz que eu sou regenerado pela fé em Cristo Jesus. Mas o problema não é a circuncisão. O problema de Gálatas não é a circuncisão. O problema é que, para você ser salvo, em Gálatas, está falando que era Jesus mais alguma coisa. É aí que está a heresia. A heresia não está na própria circuncisão. A heresia está em não reconhecer que é Cristo quem me salva por completo. É Cristo. Então, a CCB faz a mesma coisa. Quando ele diz o quê? A CCB diz que é Jesus mais as boas obras. Você acrescenta. Quando você acrescenta, você diminui a suficiência da morte de Jesus.
você diminui. É aí onde está o problema. É aí onde está a heresia. Obrigado, Miguel. Deus abençoe. A heresia não está na circuncisão. A heresia está no acréscimo que eles fazem através da circuncisão. Porque eles olhavam, não, eu vou ser salvo se eu crer e for circuncidado. Todo cristão tem que... Então, a CCB fala, você é salvo se você guardar a palavra, se você for firme, fiel até o fim, ou seja, se você guardar o seu testemunho. Quantas vezes vocês já ouviram a CCB dizendo que você tem que guardar o seu testemunho? Essa aqui é outra heresia. São várias, irmão. É tantas que não dá pra gente falar todas numa live pra você ter uma ideia. Aonde que tá, Josafá, a heresia em dizer que se guardar a tua palavra, né, até o fim? Simples. Porque a Bíblia diz que o testemunho que você deve guardar é o testemunho de Jesus Cristo, não o seu. Você tá entendendo? Guardar significa confiar. Ou seja, quando você guardar o testemunho é que eu estou confiando que se eu for fiel e não pecar, eu vou ser salvo. Isso é guardar. Mas quando a Bíblia fala que eu devo guardar o testemunho de Jesus, significa que eu confio que a morte dele foi suficiente. Então eu estou confessando que ele era santo, sem pecado, por isso que a morte dele é suficiente para mim. Ele me lavou de todos os meus pecados e eu guardo o testemunho dele. Isso não sou eu que estou falando. A própria Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 1, se não falha a memória, lá João está falando que aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Lá no capítulo 12 de Apocalipse também, versículo 17, está falando que a serpente, aliás, o dragão, correu atrás, saiu para fazer guerra contra aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Lembra? Você tem que guardar o testemunho de Jesus. Gente, é muita heresia. Então, se esse senhor aqui quer uma heresia que envolva batismo, porque ele falou uma coisa, gente, sabe, que é fichinha perto dos problemas que a CCB tem de verdade. A CCB diz, isso tá agora, ano passado, esse ano ainda teve pregação no Brás dizendo, irmão, aqui você lava os seus pecados. What? Como assim? Aqui eu vou lavar meus pecados? Quer dizer que quando eu passar na água, os batismos, aliás, os meus pecados vão ficar na água? Não, irmão, isso é heresia da brava. Observa que toda essa heresia tem um propósito de esconder Jesus, a suficiência, porque você para de falar de Jesus e começa a falar dela, porque é o batismo dela que me perdoa o pecado, tá? E assim por diante. Vamos ouvir o restante do que ele está falando aqui. Eu vou até voltar um pouquinho. Ele fala dessa parte boba, rapaz. Essa parte do nome é uma tolice da CCB, que só revela o tamanho da ignorância. Essa parte ajuda a revelar o tamanho da ignorância. Mas heresia, meu amigo, braba, tem de monte e que sobra. Vamos ver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus. Ou seja, há uma compreensão, é uma certa bobagem até. Até se você pedir para ele explicar direito, você vai ver que é uma explicação muito infantilizada. Você quer ver outro exemplo? Na declaração de fé da congregação. Cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu acho que eles não sabem o que significa. Pelo anti-intelectualismo, não é proposto. Olha aí, que singeleza. Eles acham que eles não sabem o que é uma coisa. Quando eles pegam uma coisa grotesca, eles estão usando a ideia de que são pessoas que não sabem. Foi crianças de 12 anos quem fez a alteração. Eu vou provar para vocês que eles sabem o que fizeram. Eles sabem. Eu não sei se isso aqui tá passando um pano, ou se realmente eles têm uma ideia de que os homens lá são completamente infantilizados. Desculpa, CCB, mas esses homens estão chamando vocês de criança. Por quê? Quando eles alteraram que a Bíblia contém, não foi um erro de canetinha. Esqueci, escorregou a caneta, errei. Não. Eles removeram que a Bíblia é a palavra de Deus. Depois eles foram pinçar. Ó, para você ver como eles foram certinho, irmão. São 450 hinos e eles achou os 2 que falam que a Bíblia é a palavra de Deus e arrancaram isso. E aí passou-se as pregações a dizer que a palavra de Deus é o que eles pregam. Então não foi nada sem querer, não foi um erro bobinho, eles sabem exatamente o que estão fazendo. E para concluir, depois da gente combater tanto e bater tanto nessa grotesca heresia,
Eles emitiram documentos para tentar passar pano para a alteração, para tentar dizer que não é aquilo que estão dizendo, bababá, dizendo que era tal do gerúndio, que eles tiraram isso não sei da onde. É lógico que foi de algum livro teológico, mas os anciões da CCB, como eu mostrei aqui, a pregação do próprio Hélio Bianco, o próprio Hélio Bianco dizendo que o motivo de que a Bíblia só contém é porque na Bíblia tem palavras que Deus não aprova. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Então não foi um errinho. Isso é coisa que vocês estão conjecturando, vocês estão inventando da cabeça de vocês, né? Eu digo aqui ao Juliano Fraga, chama a gente. Fala assim, gente, não seria uma coisa justa, correta, e quem realmente tá buscando a verdade, fala assim, ó, a gente trouxe aqui pessoas que são especialistas na CCB, são ex-CCBs, pessoas que estiveram lá dentro, que conhecem a fundo os documentos da CCB, que conhecem a fundo a doutrina da igreja, e a gente vai chamar eles aqui para perguntar se eles acham que a CCB é uma seita ou não. Por que não chama a gente? Gente, eu sou uma pessoa educada, gosto, eu jamais vou desrespeitar ninguém, mas não quer dizer que eu vá ficar quieto, em silêncio. Porque se eu tô aí, e é aquele meu jeitão, eu deixo a pessoa falar, mas eu vou estar com o caderno anotando. Eu não vou esquecer nada do que ele falou. Eu vou apontar, pá, e aí eu vou querer o meu tempo para falar. Tudo isso que eles falaram aqui são facilmente refutados. Vamos ver aqui, presta atenção. Acho que eles não sabem. Não é uma negação do sola escritura. Isso era a posição de Karl Barth. Correto. A Bíblia contém a palavra de Deus. Acho que eles viram isso. Não é uma aderência de uma teologia liberal. Não, desenvolvida. Eu digo assim, não é uma teologia desenvolvida em base nisso. Não. Porque se for, é problema. Mas percebe pelo anti-intelectualismo. Como eles não têm uma produção teológica que você possa pegar, digamos assim... A CCB não tem uma teologia definida, é uma bagunça. A CCB não é calvinista, não é arminiana. A CCB tem, pela análise do que a gente faz aqui, a CCB, ela tem todos os trejeitos da teologia liberal. Porque na teologia liberal, a Bíblia é relativizada. Ela não é a palavra de Deus. Observa lá, pesquisa aí, teologia liberal. A Bíblia é relativizada, primeiro ponto, isso é CCB puro. Segundo ponto, salvação através da caridade. Eles acreditam que você vai ser salvo através da produção de boas obras. Aonde você ouviu isso? Eu duvido que vocês que estão assistindo essa live aqui nunca ouviram uma pregação na CCB dizendo que a caridade é o dom que vai levar você para o céu. Eu desafio você a dizer que nunca ouviu isso. Diga para você mesmo. Ou os que estão aqui, comentem aí. Eu já ouvi. Quem já ouviu um culto da CCB dizendo a caridade é o dom que te leva para o céu? Isso é uma heresia enorme. Primeiro que está confessando uma salvação através de obras de caridade. Lógico que você está nesse momento eliminando Jesus Cristo. Segundo, que você está apontando para as suas próprias obras como termômetro para a sua salvação. A caridade, gente, é apenas fruto do Espírito Santo. Ela não é salvífica. Então, ninguém pode dizer que você será salvo pela caridade. Nunca, gente. Qualquer crença que tira o lugar de Jesus é herética e tem que ser combatida. Porque todos esses pontos é o nome de Jesus quem tem que aparecer. Eu sou salvo unicamente por Cristo Jesus. Os meus pecados estão em Cristo Jesus. Foi crucificado nele na cruz. Jesus é o meu único, suficiente Salvador. Vocês estão entendendo isso? Eu já ouvi muito, olha aqui as pessoas dizendo, ó. Todas as pessoas aqui. Gente, esse negócio de a caridade vai te levar para o céu. Olha o absurdo, ó. A caridade vai te levar para o céu. Absurdo, heresia. Simples assim. Deixa eu olhar o comentário da nossa irmã Silvana Costa, que está ajudando o meu canal com R$5. Que Deus abençoe esses R$5. E que Deus abençoe a irmã Silvana, que está ajudando esse canal com R$5. E ela está dizendo o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo. Josafá, faz um grupo e coloca seus inscritos e manda o link no grupo. Assim todos vão receber o link. Eu já tenho, irmã. Inclusive, eu vou até colocar aqui no chat aqui embaixo, ó. Eu tenho um canal
eu precisei criar o canal no WhatsApp. O WhatsApp tem um canal, por quê? O grupo tem um limite de pessoas, o canal não. Eu posso pôr muita pessoa. Então eu vou colocar o link aqui no canal do WhatsApp. É uma espécie de grupo do WhatsApp, mas ele é mais aberto, tá? Eu vou colocar o link aqui, todos os vídeos e também lives que eu vou fazer e até estudos bíblicos eu coloco nesse canal. Isso aí é do WhatsApp. Tá aí agora, entrou aí no chat aí do lado e eu vou fixar ele em cima. Eu vou fixar e digo para vocês, gente, vai lá e se inscreva, tá? Ajuda, gente. Esse canal tá sendo grandemente combatido, tá? Mas isso também é por Deus e eu dou graças a Deus por isso também. Por esse combatimento, né? O canal cresce, ele vai crescendo lá e de repente, alguém joga ele lá embaixo de novo, tá? Ele vai crescendo, ele joga ele lá embaixo de novo, tá? Mas isso é tudo combate que a gente tem que passar. Isso também não permite que a gente fique muito alegre, muito feliz, porque isso não é um trabalho para fazer alegre, não é um trabalho para fazer feliz, né? A gente tem sempre que estar lembrando do sofrimento que Jesus passou por nós na cruz, para a gente continuar sério no trabalho. Não, as minhas lives, irmão, doutor Adelmo, já está avisado, é toda terça e sexta-feira às 8h30. Gente, mentaliza, toda terça e sexta tem live à noite. Ó, assim para ficar mais fácil, eu nem vou falar o horário. Já sabe que é 8 horas e 8h30 da noite, tá? Toda terça e sexta tem live aqui, ok? E eu preciso da ajuda de vocês. Em primeiro lugar, verificar se o sininho está ativado. Segundo lugar, por pelo menos uma semana, 2, compartilhar o meu vídeo, escrevendo embaixo, gente, verifique se o sininho está ativado. Porque são as pessoas que não estão chegando aqui, é quem mais precisa verificar o sininho, tá? Gente, era quase 60% o número de sininhos ativado. Em novembro do ano passado, de um dia para o outro, caiu para 10 ponto alguma coisa. Aí voltou a subir de novo desses dias para cá. Agora, do último vídeo do Gilson Scarcelli, que deu uma bombada o vídeo, quando eu fui ver, no outro dia, caiu novamente para 11% do número de inscritos. Eu não posso dizer as palavras, mas você sabe que tem alguma coisa acontecendo por trás, né? Isso já não é mais achismo, tá? Isso a gente conseguiu detectar. Depois de tanto cobrar e falar e vendo as informações que a gente recebia, a gente foi acompanhando e percebeu isso. Então, a recomendação foi, Josafá, você vai ter que avisar as pessoas, porque não tem como combater com isso. Você vai ter que avisar e as próprias pessoas irem lá ativar. Isso já acontece, sabe, gente? Em outros canais de política, essas coisas, quando eles perdem o alcance, tá? Existe algo que acontece. Bom, voltando aqui ao vídeo, tá? Também quero dizer para vocês, contribua aqui com o Pix para poder ajudar nas custas processuais. Esse Pix aqui, gente, é para me ajudar a pagar as contas do meu advogado e as custas processuais. A CCB pede Pix em mais de 20 mil templos nesse Brasil afora. Mais de 20 mil templos pedindo dinheiro. E quando esse dinheiro chega lá, eles usam esse dinheiro para processar nós. Então nada mais justo do que as pessoas que puderem me ajudar para eu me defender da congregação cristã no Brasil também, né? Eu tenho que me defender, ok? Então eu conto aí com a ajuda de vocês, gente. Isso aqui, gente, esse é o momento onde todos, é a forma de você me ajudar. Eu tô aqui há muitos anos, vocês estão assistindo os meus vídeos, né? E chegou um momento que você falar, não, eu não vou ser mais só um espectador assistindo, eu vou participar ajudando o Josafá. Eu quero ser uma pessoa que ajuda e financia esse homem para que ele se mantenha aqui. O financiamento que eu falo é só para pagar as custas processuais. Então, o link está passando aqui embaixo, tá? É eu.apoio.josafá.agra@gmail.com. E você vai estar me ajudando a me defender da congregação e de outros anciões e cooperadores que me processam. Ok, gente? Vamos lá, tá quase chegando no final. Vamos ver o que esse senhor ainda tem para falar. O pano de fundo realmente teológico, você pega uma Assembleia de Deus aqui, uma Igreja Batista, tem documentos de fé que, de forma oficial, documenta a interpretação.
Você não tem entre eles, porque ele não tem literatura. Olha, uma vez eu vi o Valdemiro Santiago lendo lá em Apocalipse o princípio da criação de Deus. Está vendo? Jesus aqui foi criado. Foi a primeira criação. Eu não creio que ele crê naquilo. Eu acho que ele viu em algum lugar, olhou. Concluiu prematuramente. Eu acho que se tiver uma declaração de fé da Igreja Mundial do Poder de Deus, acho que isso não vai constar lá. Ósculo santo, beijo, né? Na congregação. Problema menor. Não. Menor. São os rudimentos que Paulo diz aqui. Não, gente, ósculo santo nem é problema. A gente não pode dizer que é um problema, por quê? O problema é quando eles dizem que isso é doutrina. Aí é um problema. Agora, se numa igreja as pessoas querem se beijar com amor, não tem problema. Tá? Não parece, não tem problema. Isso não é problema. Você vê que eles são tão superficiais, gente. Esses dois aí que estão falando é tão superficial que eles não conseguem apontar os verdadeiros problemas da CCB. Estão boiando, esses homens, estão boiando. É isso que eu falei. As pessoas que não conhecem a CCB ou que nunca ouviu nossos vídeos aqui, ou nosso canal, eles não têm ideia das heresias da CCB. Eles ficam perdidos. Por quê? É nós que está levantando, é a gente que entende. Aqui tá os peritos. Nós somos as pessoas que mergulham dentro da CCB e sai de lá de dentro. Desculpa falar isso, tá, CCB? A gente sai de lá de dentro da lama e tira a heresia para mostrar para eles. É a gente que está fazendo isso. Eles estão de fora olhando por cima, eles não sabem nem o que tem lá dentro. É o nosso trabalho que busca lá dentro e traz para fora. Vamos terminar de ouvir. Os caras são rudimentos da fé. Eu acho que, teologicamente, pastor Paulo e pastor Juliana, e aos irmãos da congregação, olha, estou chamando de irmãos, né? Porque eu os considero, de fato, irmãos em Cristo. Espero que a recíproca seja que eu não seja um primo. Mas diga assim, o rebatismo talvez tenha um ponto de importância teológica maior. Tá? Eu já não sei se isso está tão forte, eu confesso aqui uma ignorância atual, se estão praticando o rebatismo. Sempre praticou rebatismo. É a prova de que eles não reconhecem ninguém de outra igreja como irmão. Tá? Esse negócio de que a CCB reconhece irmãos de outras igrejas, isso aí sabe, é falácia para passar pano para a CCB. Que se realmente reconhecesse, eles não exigiriam o batismo de outras pessoas. Quando eles exigem, ou seja, na prática, ela não aceita. Então não passa de conversa furada. É a mesma coisa que falar, não, o camarada inaugura um parque lá e fala, não, as pessoas pobres podem entrar lá no parque, a gente não vai cobrar. Aí chega um pobre lá e fala, não, você vai ter que pagar para entrar. Ué, mas você falou que... Não, a gente só falou. É a mesma coisa. Ah, é irmão, mas na hora que vai participar, que quer ser da CCB, não, você tem que batizar. Ah, então vai enganar outro, né? Então, meu irmão, você que não sabe, continua assim, sempre continuou, e isso nunca vai acabar. Gente, tem coisas na CCB que não pode acabar, porque no dia em que acabar, ela deixa de existir, ela não é mais CCB. Batizar pessoas, ainda que seja de outras igrejas, imagina a cara do CCBano vendo um assembleiano que não precisou batizar, sendo colocado como cooperador de jovens, ou tocando na igreja. Vai acabar o CCBano. Outra coisa, revelação da palavra. O dia em que chegar lá e o cooperador não for mais para a parede e já tiver com a pregação pronta, acabou a CCB. Destruiu a CCB. Não é mais CCB. Já era, meu filho. Então tem coisas que nunca vão acontecer, porque faz parte da identidade do que ela é. Se ela acabar com aquilo, ela deixa de ser o que ela é. Mas o rebatismo é um problema teológico, porque é uma negação de uma obra da graça, de uma obra da graça e de uma declaração de fé efetuada anteriormente. Então isso é problema. É problema talvez mais para quem se rebatiza. Vários fazem política de boa vizinhança. Tem até os ex-CCBs que tentam passar pano para CCB e tenta falar que a gente está errado, a gente que pega fé forte, pega pesado, a gente que diz que se estiver ensinando heresia, as pessoas elas vão para o inferno, que os falsos profetas são enganadores e vão para o inferno. Tudo isso que a gente está falando aqui é o que a própria Bíblia fala. Jesus Cristo falou contra falso profeta, é o que a própria Bíblia fala, mas os passapanistas falam que isso é errado, que não pode, é discurso de ódio, é pregação de ódio, só porque a gente está falando o que a Bíblia nos ensina. E aí teve o Bruno
o Leão, lá o Bruno Leão, ele chegou no ápice do absurdo de dizer que aquelas palavras pesadas que Jesus estava falando não era exatamente aquilo. Meu Deus, isso é o absurdo do passapanismo, que não, eu fiquei chocado quando eu vi aquilo. Não, quando Jesus chamou de filho do inferno, não era bem filho do inferno. Eu não consigo nem... Ó, ele falou uma lambança tão grande que eu não consigo nem lembrar do que ele falou. Porque quando a coisa que a pessoa fala não tem nexo, não tem fundamento, ele fica enrolando, você observa que você tem dificuldade de lembrar. Você tem que ir lá e assistir de novo para poder ver. Então esse é o absurdo do passado. Aquela entrevista lá que ele deu, acho que foi no canal do Júnior, aquilo foi o ápice. Ali foi a prova absoluta de que eles passam pano para CB e o pior, e atacam a gente dizendo que o evangelho que a gente prega aqui é o evangelho do ódio, porque a gente fala exatamente o que a Bíblia diz. A gente aponta exatamente o que Jesus apontou. Ou seja, esses homens iam ficar escandalizados se visse Jesus pregando. Por negar a confissão que fez no ato batismal, que é uma ordenança. Para a instituição, acho que é grave. Acho que é grave. Eu ia citar aqui também como grave o calvinismo, mas tudo bem, deixa pra lá. Não, isso para você é o mais grave. Isso é o mais grave. Brincadeira. CCB então não seria uma seita? Não. Tem erros doutrinários, mas não é uma seita. Eu faço parte daquele colégio de... Aí ele vai apontar o calvinismo. Olha só que absurdo. A CCB é óbvio que é infinitamente com problemas maiores. O calvinismo, eles pregam o evangelho, mas tem uma ideia de como acontecem as coisas do evangelho com uma outra percepção. É uma outra percepção. Tá? O problema no calvinismo são aqueles extremistas malucos que acham que talvez só ele se salve. Esse é o problema. Mas esse homem teve... Olha a coragem de falar. O calvinismo sim é um problema grande, mas a CCB, que não prega evangelho de jeito algum... Ah, não. CCB é uma igreja boa, né? É uma igreja que não é uma... Chega a ser um absurdo ouvir uma coisa dessa. Apologistas, né, que o pastor Paulo Romero é o nosso patriarca, que vê como um movimento contraditório. Ok. Um movimento contraditório para passar pano. Tudo isso para passar pano, talvez para elogiar aí a CCB. É óbvio, gente, alguma coisa deve estar ganhando ali por trás. Não estou falando que a CCB está pagando, né? Mas deve ter algum contato, não sei se é medo dos familiares ou de alguma outra coisa. Gente, eu vou encerrando aqui que eu tenho uma meta aqui para não passar de 2 horas, tá? Porque se deixar aqui eu fico 3, 4 horas e aí eu acabo abandonando aqui também os meus afazeres aqui com a minha família. Eu peço para você, por favor, gente, coopera aí no canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar fazendo o meu trabalho. Isso aqui é só para me proteger e me defender dos ataques da CCB, tá? Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para eu tomar sorvete, não para comer pizza, nada disso. É só para que eu possa me defender das injustas acusações que me fazem. E quando falar, CCB pede dinheiro, pede em nome de pobre e pega o dinheiro e vai converter isso em processos judiciais. Nada mais justo do que a gente ajudar esse rapaz a se defender desses ataques injustos, ok? Verifique o seu sininho, vê se está ativado o trocinho do sininho, por favor, né? E vamos continuar aqui nessa luta. Meus irmãos, meus queridos irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu falo do fundo do meu coração. Você, CCBano, você que está aqui e apoia meu canal, todos vocês, eu quero o bem de vocês e torço para a salvação de vocês. E Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu amo todos vocês e eu quero ver vocês salvos. Esse é o meu trabalho. Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.